Você já ouviu falar sobre lipedema? Essa é uma condição que atinge milhares de mulheres, mas ainda é pouco diagnosticada e é frequentemente confundida com obesidade ou com retenção de líquido. O que muitas pacientes elas não sabem é que quando é feito o diagnóstico correto, o lipedema ele tem tratamento e a cirurgia plástica ela pode sim ter um papel importante nesse processo. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico especializado em cirurgias avançadas de mama e contorno corporal. E no vídeo de hoje eu vou explicar o que é o lipedema e como que ele se manifesta, quais são os tratamentos disponíveis, como que a cirurgia plástica entra em toda essa jornada de cuidado do lipedema. Então, se você tem pernas doloridas que acumulam gordura de forma desproporcional e já tentou de tudo, assista até o final desse vídeo. E claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa aquele sininho para receber os próximos conteúdos. Então, o que é o lipedema? O lipedema, pessoal, ele é uma doença crônica e progressiva que provoca um acúmulo anormal de gordura, principalmente nas pernas, quadris e braços, e ela afeta quase que exclusivamente as mulheres. Ela é associada a alterações hormonais, principalmente na puberdade, gravidez e menopausa. Então, são os picos hormonais, né, que a mulher vai ter durante a sua vida. E ela não tem relação direta com obesidade, apesar de coexistir e uma piorar a outra, ser um ciclo vicioso. Muitas vezes ela é confundida com celulite, com obesidade ou até com linfedema, mas são diagnósticos totalmente diferentes. Quais são os sinais e sintomas mais comuns dessa doença? Então, é um acúmulo de gordura assimétrico, especialmente em coxas, joelhos, panturrilhas e braços, e que poupa os pés. Normalmente, esse inchaço vai até os tornozelos. Dor ao toque ou sensibilidade aumentada, que qualquer batidinha forma aqueles hematomas, aqueles roxinhos frequentemente. Normalmente a paciente vai ter uma sensação de peso ou de queimação nas pernas, uma dificuldade em perder gordura nessas regiões, mesmo fazendo dieta e atividade física. Às vezes a paciente emagrece, fica com a cinturinha fininha, a barriga sequinha, mas ainda fica com aumento de gordura nos membros inferiores e superiores. Normalmente os pés e mãos são poupados, o que ajuda a diferenciar do linfedema, por exemplo, que normalmente atinge essas duas regiões. E ele pode impactar na autoestima e na mobilidade e saúde mental das pacientes com esse diagnóstico. E quais são os estágios do lipedema? O lipedema é dividido em 4 estágios. Primeiro, estágio 1, que seria uma pele lisa, com acúmulo de gordura e sensação de peso. O segundo estágio, a paciente começa a ter uma superfície irregular, com aumento de nódulos de gordura que às vezes são do tamanho de ervilha. No estágio 3, as deformidades elas começam a aumentar, podem surgir dobras e esses acúmulos de gordura eles ficam mais acentuados com nódulos maiores. E o estágio 4 é quando já tem associação do linfedema, quando há um acúmulo de líquido também devido a uma má circulação do sistema linfático. E como que a gente faz esse diagnóstico do lipedema? O diagnóstico ele é clínico, né? Ele é feito por um médico experiente, baseado nos sinais e sintomas que a paciente possui, e muitas vezes ele pode ser feito um diagnóstico de forma errada ou de forma tardia, o que vai fazendo a progressão dessa doença e piora o prognóstico. E apesar do diagnóstico ser feito de forma clínica, alguns exames de imagem podem ajudar, como ultrassom, ressonância, ultrassom Doppler, a fazer o diagnóstico diferencial do lipedema. A avaliação multidisciplinar, né, com várias especialidades, ela é essencial. Então, sempre vai precisar da ajuda de um fisioterapeuta, de um vascular, de um endocrinologista ou um nutrólogo e, obviamente, de um cirurgião plástico. O tratamento do lipedema, então, a abordagem ela vai ser multidisciplinar também. O tratamento ele começa muito antes da cirurgia. Eu falo que o 80% do tratamento do lipedema ele vai ser conservador e 20% vai necessitar de cirurgia. Então, o tratamento do lipedema ele vai ter inicialmente um controle da dor e da inflamação, com necessidade ou não de alguns medicamentos, uma terapia nutricional anti-inflamatória, né, é feita por um nutricionista que entende dessa área do lipedema, fisioterapia especializada com drenagem linfática, pressoroterapia, né, que normalmente o paciente usa aquelas botas compressivas, atividade física de baixo impacto, como hidroginástica, pilates e caminhada, isso normalmente para os estágios mais avançados. Para os estágios iniciais, o paciente pode sim fazer atividade física de impacto, tá? Controle de peso corporal e do inchaço, né, do edema dessa perna. E essa parte do tratamento conservador que a gente fala, com a mudança do estilo de vida, ela é essencial para melhorar a qualidade de vida do paciente e preparar o corpo para uma possível cirurgia.
eu falo que se o paciente não tem esse preparo, essa mudança do estilo e o controle da doença, ele pode até fazer uma cirurgia, mas ele pode ter uma regressão dos sinais e sintomas que ele apresenta e perder o resultado da cirurgia. Então, fica uma cirurgia sem sentido. Por isso que eu falo, o lipedema é uma doença crônica que não tem cura, é progressiva, mas ela tem controle. Então, o que a gente quer evitar é que a doença progrida e, obviamente, que o paciente tenha um controle desses sintomas e do processo inflamatório. Então, lembrando, se você ainda não me segue, não se esquece de seguir a nossa página, clicar no sininho e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Então, qual que é o papel da cirurgia plástica no tratamento do lipedema? O tratamento do lipedema ele vai consistir basicamente de uma lipoaspiração dessas regiões onde o paciente se incomoda. Ela vai ser a última etapa do tratamento e ela vai ser indicada quando os sintomas persistem, mesmo com tratamento clínico, mesmo com tratamento conservador, o paciente já atingiu um limite que ele quer manter aquele peso, mas ele ainda está desproporcional, quer fazer uma lipoaspiração para diminuir o volume. A gordura acumulada, às vezes, ela compromete a mobilidade ou causa dor intensa. Nesses casos também a gente também vai indicar cirurgia plástica. E quando há um impacto importante na autoestima e na saúde mental, que a cirurgia plástica do lipedema, ela pode ser única e exclusivamente estética, para uma melhor estética, ou funcional, para melhorar da dor. Então, às vezes, quando essa paciente já está controlada e ainda assim está se sentindo, olha no espelho, não gosta, ela quer fazer uma melhor estética daquela perna ou daquele braço, a gente pode associar a cirurgia plástica. Então, pessoal, o objetivo da cirurgia, ele pode ser funcional e estético. Então, ele vai aliviar os sintomas e interromper a progressão dessa doença. Claro que essa progressão é muito controlada pelo tratamento clínico. E a técnica utilizada ela vai ser diferente da lipoaspiração estética. A gente vai usar cânulas um pouco mais delicadas, uma técnica que faz que a gente chama de tumescente, que injeta bastante solução fisiológica e, obviamente, uma preservação linfática. Pode ser associado com o uso de tecnologias como Margoplasma, como laser, como Morpheus, que vão fazer uma retração de pele, e ela vai ser realizada em etapas, conforme a área tratada e o volume a ser removido. Isso é uma coisa muito importante de falar, porque normalmente o paciente acha que a cirurgia do lipedema é igual uma cirurgia corporal de abdômen, de costas, né? Em geral, quando a gente faz a cirurgia do lipedema nos membros inferiores, a gente consegue extrair uma grande quantidade de gordura em pouco tempo. Então a gente tem que ter um controle e seguir aquela regra de 7 a 8% do peso corporal da paciente, para evitar que essa paciente tenha necessidade de transfusão sanguínea, que fique com sintomas de muito queda de pressão no pós-operatório. Então a gente sempre tem que se atentar a isso. Por isso que em alguns casos a gente não vai conseguir limpar toda a perna, por exemplo. Às vezes a gente começa limpando coxas, depois faz panturrilhas e braços. Então isso vai ser feito de uma forma bem individualizada para a gente conseguir manter a segurança. E a cirurgia do lipedema ela nunca vai ser associada com outros procedimentos, por exemplo, com mama, com, cirurgia de abdominoplastia, né? Por quê? Porque a cirurgia do lipedema por si só já é uma cirurgia de grande porte e ela exige cuidados bem específicos, tanto da parte da cirurgia plástica quanto da equipe multiprofissional que cuida, como da fisioterapia, da equipe de enfermagem. Então, a gente precisa separar isso em um tempo isolado. E alguns pacientes que fazem cirurgia do lipedema não necessariamente vão fazer só a lipoaspiração. Às vezes, eles vão ser necessários fazer também ressecções de pele, o que aumenta ainda mais o porte do procedimento. Então, por isso que normalmente a cirurgia do lipedema ela é feita de forma isolada e depois que o paciente já iniciou o tratamento conservador. Então, o que a gente espera da cirurgia do lipedema? O que a gente espera de resultado? A gente espera que o paciente ele tenha uma melhora dos sintomas e da dor e da sensação de peso, com o aumento da mobilidade, que ele se restringe, né? Melhora do contorno corporal e da autoestima, né? Ele sentir que coloca uma calça, não fica apertado, consegue andar sem bater o interno de coxas, que é uma coisa que incomoda. Vai ter uma recuperação progressiva. É normal que esse paciente tenha um inchaço que pode durar por semanas ou meses. Então, é importante ter um pós-operatório especializado, com fisioterapia, uso de malhas compressivas e controle nutricional. O pós-operatório do lipedema é uma cirurgia que ele, que nem eu falei, ele debilita um pouco mais, porque é uma cirurgia de grande porte. E a cicatriz geralmente é uma cicatriz discreta, estrategicamente posicionada e vai depender de caso a caso. Tem pacientes que vão fazer só lipo com tecnologias, tem pacientes que vão fazer lipo com ressecção de pele. E agora, mitos e verdades sobre a cirurgia do lipedema. É só gordura localizada? Mito, ela é uma doença crônica, progressiva, é uma doença inflamatória autoimune do sistema conjuntivo que envolve a gordura. Então, isso acomete membros inferiores e membros superiores.
Só emagrecer resolve. Mito. A gordura do lipedema ela é resistente à dieta. Claro, o paciente emagrecendo ele tem uma certa melhora, porém, não vai ser isso que vai curar o lipedema. Por isso que a gente fala que o tratamento do lipedema ele é multifatorial. A gente precisa atuar em todos os fatores que vão desenvolver essa doença. A cirurgia é cura. Mito. Não existe cura para o lipedema, mas sim controle. Então, se o paciente faz uma cirurgia e não mantém o controle da doença, ele pode voltar a desenvolver aquela gordura localizada que a gente tirou com a cirurgia. A cirurgia ajuda a interromper a progressão da doença. Verdade. A cirurgia ela vai fazer uma diminuição daquela gordura acumulada, vai reduzir o estágio do lipedema um pouco, porém, se o paciente não fizer o tratamento conservador, não adianta de nada. Todo cirurgião plástico pode operar lipedema. Mito, eu sou cirurgião plástico, antes mesmo de eu fazer um aprimoramento em relação à cirurgia do lipedema, em relação à doença do lipedema, né, um aprofundamento e um estudo mais dedicado a isso, eu praticamente não entendia muito, não sabia como poderia ser, até porque são cuidados muito específicos, totalmente diferentes do que a gente faz nas nossas cirurgias corporais de pós-operatório. Então, por isso que é uma técnica diferente, requer um preparo diferenciado e não é todo cirurgião plástico que vai estar capacitado para realizar isso, até porque ele precisa de uma equipe por trás para ajudar ele durante todo esse processo. A cirurgia estética, mito e verdade. Ela pode ser estética, mas em grande maioria das vezes a finalidade é terapêutica, com um impacto funcional e de mobilidade para o paciente. E o que eu, como cirurgião plástico, avalio antes de indicar a cirurgia para o lipedema? Primeiro, a gente vai fazer a confirmação do diagnóstico em conjunto com essa equipe multiprofissional. Então, vai ter que ter uma avaliação do vascular, uma avaliação do endócrino ou nutrólogo e, obviamente, do nutricionista e da fisioterapeuta. A gente vai determinar qual estágio da doença que o paciente se encontra, se é estágio 1, 2, 3 ou 4, e vai relatar esses sintomas que o paciente apresenta e o que impactos que isso gera na vida diária dele. Vai perguntar para esse paciente quais os tratamentos prévios já realizados e alinhar as expectativas reais do paciente com relação ao resultado da cirurgia. O lipedema ele não é apenas uma questão estética, né? Ele é uma doença crônica que impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes. E por isso que é fundamental que ele seja diagnosticado corretamente e tratado com uma abordagem multidisciplinar, envolvendo diversos profissionais. Então, a lipoaspiração especializada pode ser sim um grande alívio e uma grande arma para os pacientes com lipedema, mas ela vem ao final de um processo estruturado e nunca deve ser visto como uma solução única, como uma resolução de todos os problemas. Então, se você acha que pode ter lipedema ou conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo. Isso pode ajudar ele a tratar essa doença. É uma doença que, em geral, tem uma prevalência de 10 a 15% no sexo feminino e é uma doença que ela vai evoluindo gradativamente com os estágios da vida da paciente. Então, se você quiser conversar comigo e tirar dúvidas ou agendar uma consulta, o link está aqui na descrição dos vídeos. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.